寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Império Sikh nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou aquela moldada de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. E eu também sempre pego os fatos os fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E por último, as conclusões e de vez em quando aí, né, algum fato em específico do país ou da região em si. Beleza? Mas sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, né, os Sikhs são um povo étnico e religioso que eles vivem na Índia, né, e eles são conhecidos justamente pelo fato, né, deles usarem turbante, cabelo comprido e barba longa. E muitas das vezes as pessoas que não têm conhecimento podem acabar confundindo eles com muçulmanos. E para quem não sabe, os Sikhs eles usam cabelo comprido até no exército. Então, tipo assim, se você vê um Sikh, pode ter certeza que ele vai estar com o cabelo comprido atrás aí do turbante. Então esse mito de que para estar no exército precisa ter cabelo curto, como eu disse, é um mito. Mas enfim, e os Sikhs, né, eles já tiveram o próprio império, né, que é nesse exato lugar aí que vocês estão vendo aí no mapa agora. E também esse império durou pouco, foi de 1799 até 1849, sendo o último imperador Sikh se chamando Duleep Singh, enfim, perdão a pronúncia. E bem, ele tentou resistir contra a Inglaterra, só que por falta de apoio não deu. Mas enfim, com esse belo contexto, vamos aí já à teoria. E bem, vamos começar aí já com o último imperador, né, o Duleep Singh. Então, vamos lá. Bem, durante vários anos, né, ele tentou pegar apoio do czar Alexander III, se eu não estou enganado, o czar da Rússia daquela época, de irlandeses, franceses, outros indianos, né, que esses foram os primeiros a correr para o lado da Inglaterra. Tanto é que o Duleep Singh, ele chamava os hindus de cachorro dos britânicos. Não estou aqui para causar brigas internas. E um outro fato curioso, né, é que no Império Sikh existia Sikhs, óbvio, hindus, muçulmanos, cristãos e até mesmo judeus. Curiosidades, né? Mas enfim, vamos supor, né, que o Duleep Singh, né, ele já sabia da agressão que a Inglaterra iria fazer com ele, afinal, ele de fato já sabia. Só que em vez dele acabar recorrendo aos imperadores, às pessoas, né, de grande, como eu posso dizer, de grande nomes, assim, ele teria que começar por baixo, procurando o quê? Voluntários. Sim, ele primeiro teria que se armar com voluntários afegãos, né, voluntários do Afeganistão, pronto, porque sim, antes disso, né, o Afeganistão já havia sido atacado pela Inglaterra, os afegãos deram um pau nos britânicos, né, spoiler. Então, os afegãos, ou os afegães, enfim,
eles, né, poderiam ser um povo aí que poderia ajudar o Império Sikh, né, uma vez que eles poderiam tentar se vingar, porque o britânico matou isso, empacotou aquilo, difamou o islamismo, enfim. Eles já teriam, o Duleep Singh, ele já teria aí voluntários afegãos. Então ele poderia recorrer aos outros voluntários na Europa, mas quem? Os irlandeses, afinal, né, os britânicos são protestantes e eles estavam causando ali na Irlanda que, né, os irlandeses são católicos. Além da briga colonial, teria o fator religioso. Então, vamos supor, né, que o Duleep Singh ele já tivesse voluntários afegãos e voluntários irlandeses, né? Eu sei que aí já temos 3 religiões diferentes e em um cenário normal esses 3 já estariam se quebrando no soco, mas temos um inimigo em comum que é a Inglaterra. E por último, né, ele poderia acabar recrutando alguns voluntários russos e franceses também, principalmente franceses, né, que a queda do Napoleão tinha sido recente, a França vivia saindo no soco com a Inglaterra. Então até mesmo soldados e mercenários franceses poderiam ajudar o Duleep Singh. Aí ok, então vendo que a Rússia poderia ver, a França está ajudando e só a peitar os britânicos, só a gente que vai perder essa oportunidade de ouro de surrar um britânico? Não. Então a Rússia poderia acabar ajudando até mesmo com armas e soldados de verdade, né, conselheiros militares. E aí sim, beleza, já teríamos uma vasta quantidade de povos aí que detestam a Inglaterra. Eu estava pensando que, né, talvez recrutar a China, mas eu acredito que os chineses eles estariam ocupados ali, né, com até mesmo internamente, com assuntos internos, né, então duvido muito aí que os chineses iriam se manifestar. Então, já em 1849, né, quando os britânicos tentam invadir o Império Sikh, né, aqui já na teoria, eles encontram uma vasta e uma larga resistência. Isso é, né, que o Duleep Singh poderia até recrutar alguns hindus que eram contra ali os ingleses, os britânicos e o modo, né, que os britânicos tratavam os indianos aí como cachorro ou pior, né? Mas enfim, então eles poderiam, né, todos ali se aliar, pelo menos por um bem comum, né, surrar os britânicos, aí beleza, porque ia compensar para todo mundo, tanto o Afeganistão quanto a Rússia iriam ter mais estados tampões, iriam ter um estado tampão a mais, né, os irlandeses poderiam dar o troco ali, né, e talvez, quem sabe, né, reunir a ajuda dos Sikhs, né, na Irlanda. Os franceses poderiam, né, ter o gosto aí de se vingar ali dos britânicos, falar que ganhou dos britânicos na Ásia, né, e lógico que eles estariam também procurando influência, mas a partir dali, né, bem, os franceses poderiam, né, se exibir, os russos a mesma coisa. E lógico que a Inglaterra provavelmente seria forçado ali a pagar algum tipo de indenização ali para o Império Punjab ou então para o Império Sikh, né? Beleza, vamos supor, né, que os britânicos tenham pagado, mas não tudo. Então com isso, Duleep Singh, né, ele acaba ali pagando os franceses, enfim, todos aí que eles, todo o povo aí que ajudou ele. Em troca também ele deixa cada povo ali estabelecer um pouco ali de sua cultura, mas a partir desse momento, né, o Duleep Singh, né, ele iria começar a ficar esperto e investir em uma defesa pesada ali na fronteira com a Índia, né, porque motivos óbvios. A China talvez depois da Guerra do Ópio, da Segunda Guerra do Ópio, os chineses talvez poderiam tentar, né, até mesmo fornecer algum tipo aí de ajuda através de Xinjiang. Beleza, tempo vai, tempo vem, talvez Duleep Singh não estaria mais aqui com a gente. Chegamos aí lá para a Primeira Guerra Mundial, só que vamos retroceder um pouquinho. Talvez em pré-Primeira Guerra Mundial, acredito que para 1910, 1913, por aí,
Eu acredito, não, 1910, 1912, talvez, né, a Inglaterra tentaria ali mais uma expansãozinha ali no Império Punjab. Mas vamos supor, né, que os Sikhs já estariam preparados, já estariam bem mais treinados, afinal eles estariam extremamente atentos ali com a Inglaterra. Vamos supor que novamente eles consigam ali resistir aos ataques britânicos, né? Isso tudo também com um certo apoio aí da Rússia, lógico, né, interesses geopolíticos ali naquela região em manter o Império Britânico o mais afastado possível, principalmente com um país neutro. Então, novamente, né, a Rússia poderia dar um certo apoio ali, né, para os Sikhs, ou então até mesmo os próprios afegãos, e beleza, né? Só que, conforme o início ali da Primeira Guerra Mundial vai acontecendo, as coisas vão acontecendo ali na Europa, lógico que a Inglaterra ia dar preferência no cenário europeu, em vez de se concentrar no cenário asiático. Então, a partir desse momento, a Inglaterra talvez ficaria ali esperto ali com o Império Sikh, e o Império Sikh também ficaria esperto ali com a Inglaterra. Já na Primeira Guerra Mundial, eu acredito que o Império Sikh ele não iria fazer parte da Tríplice Entente, mas ele também não faria parte dos Impérios Centrais, ele iria se manter neutro, né? Uma vez que, se ele fizesse parte ali da Tríplice Entente, ele estaria cercado pela China, pelo Império Britânico, né? Pela Inglaterra por baixo, pela China pelo lado e pelo Império Russo por cima. Só ia sobrar o Afeganistão ali à esquerda, né? Então, ele iria ser dividido em três caso ele tivesse cogitado a hipótese de entrar para a Tríplice Entente. Então, eu acredito que ele seria neutro, mas ele não seria um país totalmente neutro, ele faria parte de uma neutralidade armada, ou seja, se algum país atacasse ele ia para o lado oposto. E a Inglaterra, eu não acredito que eles iriam querer um aliado ali da Alemanha em plena Ásia, né, cortando basicamente, né, a Índia no meio. Então, eu acredito que a Inglaterra iria ficar de olho, mas não ia fazer nada ali durante, né, a Primeira Guerra Mundial. Não vamos alterar o final aí da Primeira Guerra Mundial, mas eu acredito que em 1920, né, as coisas ali entre o Império Sikh e a Inglaterra talvez poderiam ter alguns choques aí de fronteira, coisas do gênero, mas com a Revolução Bolchevique ali no talo, eu duvido muito que a Inglaterra ousaria invadir o Império Sikh, não pelo fato, né, de que eles podem perder, mas sim pelo fato, né, de que se o Império Sikh colapsar, poderia ser mais um país soviético, fazendo fronteira ali, né, com a Inglaterra e com a China. E se espalhasse para Xinjiang, a Revolução Comunista na China teria vindo muito mais cedo. Então, novamente, né, a Inglaterra não faria nada, mas não por medo, e sim por receio de causar ali um efeito dominó e o Império colapsar, e acontecer uma espécie de revolução bolchevique no Império Sikh, e essa revolução bolchevique acabar se espalhando pelos indianos ali do Raj britânico. Então, novamente, o Império Sikh seria salvo ali justamente pelo medo de uma revolução pelo medo, né, da Inglaterra acabar sendo responsável por uma revolução comunista ali, né, e isso acabar descendo ali pro Império Britânico, né, através do Raj britânico. Então, né, tempo vai, tempo vem, chegamos aí ao início da Segunda Guerra Mundial. Olha, eu acredito que o Império Sikh, né, ou então o Império Punjab, ele novamente poderia acabar aderindo uma neutralidade. Uma vez que, se ele ousasse a fazer parte do eixo, a União Soviética e a Inglaterra iriam engolir ele e o Império ia colapsar e ia ser dividido em dois. O Império Sikh do Norte não ia nem ser Império Sikh do Norte, provavelmente uma República Socialista Sikh, e já o que seria a parte da Inglaterra seria ali parte do Raj britânico. Então, eu acredito que talvez ele faria parte dos aliados e talvez, não, ele seria neutro, né?
Mas caso alguma coisinha viesse a acontecer, talvez partiria ali para o lado dos aliados, né? Uma vez que se o Império tivesse começando a ter dificuldades econômicas, ele, ô Inglaterra, União Soviética, vamos fazer uma boa aqui, me dá uma grana que eu entro do lado de vocês aí contra os japoneses aqui na Ásia. Ô, sério? Beleza, então, fechado. Talvez poderia rolar um acordo desse tipo, mas até então eu acredito que o Império Sikh se manteria neutro, né? Também os japoneses não iam chegar no Império Sikh nunca, muito menos os alemães. Então não ia ter porquê, né, o Império Sikh ter medo. Mas pode ser que um voluntário ou outro ali para fazer uma boa se alistasse ali no rádio britânico para falar, ó, estamos fazendo aqui, hein? Ó, mandei uns voluntários aí, beleza, hein? Vamos manter umas boas relações. E eu acredito que, né, a partir de 1945 a 1947, a Inglaterra e o Império Sikh poderiam acabar mantendo boas relações, mas a partir de 1947, né, com a independência da Índia e ao mesmo tempo com a partição, né, com a criação aí do Paquistão, eu acredito que a partir desse momento que as coisas poderiam começar a ficar meio tensas ali, né, uma vez que o Paquistão, ok, entre aspas, né, ele teria ali um pedacinho de território para ele, né, os paquistaneses, ou então alguns deles poderiam acabar entrando ali para o Império Sikh, uma vez que iria ter essa briga aí entre hindus, né, e muçulmanos. Mas uma coisa que poderia acontecer é, talvez por motivos religiosos, os hindus tentar arrumar briga ali com o Império Sikh, justamente pela Caxemira. Mas eu acredito que nesse tempo, né, a Índia estaria se reformando, estaria construindo o exército. Até os indianos tentarem algum movimento, a China já virou um país comunista e a China virando um país comunista, o que teríamos? Teríamos, né, talvez o Império Sikh mantendo boas relações com a China, justamente para caso, né, da Índia tentar alguma gracinha ali no Império Sikh, os chineses e os Sikhs, né, se unirem ali contra os hindus. Não estou falando que os Sikhs seriam socialistas, tá? Então, né, já na Guerra Fria, bem, eu acredito que a partir desse momento, né, eles começariam já a buscar seus aliados. Como a Índia tinha a União Soviética como aliada a partir dos anos 60, o Império Sikh provavelmente teria a China e os Estados Unidos, né, assim como foi o Paquistão, que teve a China e os Estados Unidos como aliado. Então, a partir desse momento, né, o Império Sikh ele manteria boas relações tanto com a China, tanto quanto com os Estados Unidos, para fazer aquela boa, né, contra a Índia e talvez até mesmo contra uma possível ameaça da União Soviética. E já durante, né, a Guerra Soviética-Afegã, lógico que os Sikhs eles acabaram ajudando o Afeganistão, uma vez que eles não iriam querer uma república socialista fazendo fronteira com eles, né? E a China também muito menos. E isso também provavelmente iria refletir na Guerra Soviética-Afegã, porque iria também facilitar, né, o envio de armas para os mujahidins por mais lugares. Então, em vez, né, da China acabar enviando armas ali só através dessa perninha que o Afeganistão tem, eles poderiam acabar enviando muito mais armas, né, aos Estados Unidos também, através de diversos outros locais, né, diversos outros locais da fronteira. Então o Afeganistão talvez iriam receber armas de muito mais locais, e eu acredito que isso iria abrir mais frentes ali contra a União Soviética. Então eu acho que a União Soviética iria acabar se retirando do Afeganistão mais cedo, e o Afeganistão, a partir desse momento, iria acabar mantendo aí boas relações com o Império Sikh, né? Ou até mesmo o Talibã, né? Falando assim, opa, eu não mexo aí, você não mexe aqui, beleza? Beleza, então, tamo junto, é nóis. Então, eu acredito que seria assim. Novamente, os indianos iriam acabar querendo reivindicar a Caxemira, né, como um local sagrado, um local religioso. Não seria nem tanto por questão de fronteira, mas de querer aumentar o espaço por causa de ambição, de querer aumentar o território, mas sim
reivindicar o território ali por talvez alguma coisa hindu ou coisas do gênero. E bem, né, já adiantando ali para o final da Guerra Fria, para os tempos atuais, o Império Sikh, né, seria uma monarquia, talvez uma monarquia parlamentar, né, mas lógico que o único imperador teria que ser um imperador Sikh, afinal, como seria um império Punjab com um hindu, um muçulmano, um cristão governando, não daria certo, né? Poderiam sim ter outras religiões no Império Sikh, como por exemplo o próprio Dulip Singh, ele era católico, sim, um Sikh católico, né? Ele foi católico, depois ele se converteu ao Sikh, voltou a ser Sikh, mas ele ainda assim carregava algumas coisas do catolicismo com ele. Então, eu acredito que seria um local bem diversificado, né, religiosamente falando também. Eu acredito que talvez outras religiões também teriam espaços aí no governo Sikh, né? Não seria um imperador novamente, né? Só reiterando, mas sim que poderiam ter outros, tipo parlamentares, muçulmanos, católicos, até mesmo judeus e hindus, mas né, eu acredito que tudo dependeria do sim ou não do imperador Sikh, se seria aprovado. Não estou falando que o Império Sikh seria mil maravilhas, que seria tudo bonitinho, até porque né, poderia acabar saindo um arranca-rabo né, entre a fronteira da Índia, ou então talvez com a fronteira do Paquistão, ou então até mesmo né, algumas coisinhas ali de territórios ali com a China, que até hoje é reivindicado, né, só que quem reivindica é a Índia, sendo que essa bolinha aí que fica na China foi causada entre uma treta por causa da dinastia Qin com o Império Sikh, que foi de 1800 e pouco, né, que não ficou nada resolvido. Mas já partindo para os dias atuais, de 2010, de 2020 para cá, 2015 para cá, eu acredito que o Império Sikh seria, tipo, na dele, sabe? Ele não buscaria treta com a Rússia, não buscaria treta com o Afeganistão, não buscaria treta com a China, mas eu acredito que provavelmente teriam um arranca-rabo com o Paquistão e com a Índia. Mas, novamente, né, como o Paquistão e a Índia se odeiam também, não seria né, algo de 2 contra 1, talvez cada um free for all aí, cada um por si. Beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Inscrito que me pediu essa teoria, desculpa a demora, mas eu fiz. Comentem aí, né, o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Beleza? Mas enfim, não se esquece né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue no Twitter, nas minhas outras redes sociais. Eu vou estar deixando todas elas aqui na descrição. Vejam os vídeos do card de descrição também. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Fala assim, mano, já parou para pensar que o Império Sikh poderia ter existido e seria de um modo assim? Sikh, o que é Sikh? O que é isso? Aí você vai lá, você explica, você mostra esse vídeo, mostra o contexto, aí você fala, segue o vídeo, beleza? Enfim, e quem puder dar aquele apoio aí, eu agradeço também, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, falou e fui!